Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, falta menos de uma semana. Já entramos na contagem regressiva para o término desse ano de 2022. E eu faço uma pergunta para vocês. O que temos pedido para Deus em 2022? Temos alcançado? Temos obtido vitórias? O que você tem pedido para Deus? Mais fé? Mais amor? Saúde? Comunhão? Enfim, o que você tem pedido para Deus? O que você tem buscado em Deus? Irmãos, há uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, uma passagem muito conhecida pela igreja. A partir do versículo 21 em diante, vai falar sobre a mulher, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E eu não quero entrar aqui num contexto histórico, falando sobre quem elas são, não. Quero falar sobre o nosso cotidiano no dia de hoje. Quando a gente lemos aquela história, aquela passagem ali, a gente vemos ali uns detalhes que, se a gente for analisar, muitas das vezes nós passamos por alguma daquelas etapas. Passamos por dor, passamos por curiosidade. Muitas das vezes temos que nos prostrar, nos humilhar diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Não diante do homem. E quando nós olhamos ali aquela passagem, irmãos, a gente vemos a história de um homem que tinha um caráter, era conhecido, era renomeado na sua região. O nome dele era Jairo. E se não bastasse, irmãos, a Bíblia vai falar que aquele homem, ele era um dos principais da sinagoga. E o que ele buscou em Deus? O que ele buscou no Senhor Jesus? A cura para sua filha. Irmão, não sei o que você tem pedido para Deus em 2022, mas se Ele te prometeu, se você crê, você vai obter vitória. Se não for em 2022, persiste, continua, porque a vitória vem, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero ler aqui essa passagem. Eu quero frisar aqui uns pontos que eu vou puxar na voz. Eu queria que vocês entendessem que muitas das vezes nós estamos como essas pausas que eu vou dar aqui na palavra. Amém, irmãos? A palavra diz assim, que quando Jesus passa para o outro lado, uma grande multidão ajuntou-se, né, do lado do mar. E uma grande multidão estava junto daquele lugar. Irmão, muitas das vezes nós estamos assim, como uma multidão. Só para observar. Só para observar. Não é nem ver, observar. O que é que acontece ali? O que é que aconteceu ali com meu irmão? Por que é que o Senhor abençoou ali? Por que é que o Senhor não me abençoou? Então nós estamos ali a observar. O que é que Jesus vai fazer? Aqui, ali, acolá, na casa do fulano, na casa do ciclano, na vida do beltrano. Muitas vezes nós estamos com uma multidão a observar. Mas não estamos ali para ver. Porque observar é uma coisa, ver é outra. E vai dizendo que chegou a ele um dos principais da sinagoga. Irmão, não era qualquer um. Era um homem que conhecia as leis. Era um homem que conhecia muito bem a doutrina. Mas, irmão, todo o seu aspecto religioso, toda a sua vida de religiosidade, com toda a sua eloquência, não foi o suficiente para chegar a curar a sua filha. Por isso que eu digo, irmãos, o que você tem buscado em 2022? Foi amor? Foi fé? Irmão, se você não obteve ainda essas coisas, eu digo uma coisa. A palavra de Deus, ela anda em duas linhas, obediência e fé.
obediência e fé. Se você obedecer ao Senhor e crer verdadeiramente, você alcançará a vitória. Amém, irmãos? E foi isso que esse homem fez. Jairo, ele correu aos pés, ele se prostrou. Irmãos, me fugiu agora aqui a palavra. Dentro da religiosidade judaica, quando alguém se prostrava diante de outro, era porque aquela pessoa que estava prostrada reconhecia a autoridade espiritual que exercia na vida daquele a qual ele estava se prostrando. Então Jairo, ele não vem como a multidão. A multidão vinha para observar, a multidão vinha para ver os milagres, a multidão vinha para ver as grandiosidades que o Senhor Jesus estava operando naquele lugar. Mas o que aconteceu? Jairo vem, ele não vem para observar. Jairo vem com ver, ele vem vendo com os olhos da fé. Jairo se prostra aos pés de Jesus e ele diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha as mãos para que ela sare e viva. Irmãos, quantas das vezes nós temos observado o Senhor fazer coisas, mas quantas vezes nós temos feito como Jairo, se prostrado aos pés do Senhor, pedir para que o Senhor entre, para que o Senhor venha sobre a nossa vida e faça a mudança que nós queremos. Se é na área conjugal, ministerial, em todas as áreas, irmãos, social, seja em qual área for na sua vida. Quantas das vezes nós temos nos prostrado ao Senhor e dizendo: Senhor, venhas, eu te imploro, entra na minha casa, entra na minha vida, como diz aquele louvor. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor pede permissão para entrar na tua vida, meu irmão. O Senhor pede permissão para entrar na tua casa, minha irmã. E se ele entrar na tua casa, eu garanto para você que a tua casa, a tua família, o teu ministério, as tuas ações, todo o teu ser será mudado. Mas para isso, nós temos que pedir para que ele entre. E vai dizendo que mais na frente, a multidão o seguia e o apertava. A multidão sempre segue a Jesus. A multidão sempre aperta Jesus. Mas a multidão nunca vê. A multidão nunca toca. Como Jairo viu, como essa mulher do fluxo de sangue vai tocar. Porque essa mulher tocou com fé. Porque existia uma profecia que era liberada, que viria um judeu e as pessoas que tocassem na orla do seu manto seriam saradas de todo o mal. Aquela mulher não era uma mulher desprovida de conhecimento bíblico, não, irmão. Aquela mulher era uma mulher que conhecia muito bem a palavra de Deus. E ela tocou nas orlas de Jesus e foi curada de todo aquele mal, porque ela tocou com fé. Não como a multidão. A multidão sempre aperta. A multidão sempre segue Jesus. A multidão sempre comprime Jesus. Mas tocar só com o toque da fé, irmão. Então, o que você não tem obtido agora em 2022, irmão? Faz como essa mulher. Seja qual for a sua área que esteja necessitando agora da intervenção do Senhor Jesus na tua vida, toca com fé. Falta menos de uma semana, mas roga ao Senhor, clama ao Senhor e toca com fé que o Senhor vai obter o milagre na tua vida. E creia, irmão, creia, irmã, que será certo a vitória na tua vida. Amém? E a palavra vai dizendo que ela havia desaparecido com muitos médicos. E ouvindo falar de Jesus, o que ela fez? Ela tocou. Qual é o medo que você tem de tocar em Jesus? Qual foi as promessas que você fez? Qual foi os votos que você fez? Toque no Senhor. Faça um voto com Ele. E cumpra com Ele. E você vai ver as maravilhas de Deus sendo derramadas sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Amém? E Jesus faz uma pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Será se as nossas orações, será se as nossas petições, as nossas ações têm tocado em Jesus? Tem tocado nele? Tem tocado no Espírito Santo? Ele faz uma pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Mas
Os discípulos que andavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus, que Jesus ensinava especialmente para eles. Diz assim: a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocas? Quem me tocas? Irmãos, muitas das vezes, não é porque você tem um tempo de igreja, não é porque você tem um cargo na igreja. Muitas das vezes nós estamos esse tempo todo, mas muitas das vezes estamos um pouco longe do Senhor ainda. Porque os discípulos conheciam Jesus, viam os milagres de Jesus, viam as maravilhas dele, os ensinamentos dele, mas ainda não o olhavam com os olhos da fé. E Jesus sempre alertava para ele: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiveres fé, dizer aquele monte, lança-te ao mar. Jesus sempre alertou para ele: se tiveres fé. E o Senhor diz para você, para mim e para nós todos dessa noite: toca em mim com a tua fé. Amém, irmãos? E seguindo ali, irmãos, mais na frente no versículo 35, diz assim: estando ele ainda falando, quem falando? Jesus. Chegaram ali alguns dos principais da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Irmãos, sempre vai haver pessoas assim. Naquele momento, irmãos, aqueles mensageiros chegam com aquela notícia. Pensa, bombástica. Jairo está ali, se prostrou ao Senhor. O Senhor decidiu ir à casa de Jairo. Com toda vontade, com todo amor. O Jesus seguia o caminho à casa de Jairo. Mas, muitas das vezes nós estamos como a multidão. Estamos ali para olhar. Muitas das vezes nós não nos prostramos para obter o milagre na nossa vida. Muitas das vezes nós não tocamos no Senhor com fé para obter a salvação, a cura daquilo que você pede, seja qual área for. Muitas das vezes entramos novamente na multidão. Muitas vezes estamos tempo demais e longe demais, tempo demais na religiosidade e longe demais do Senhor, de conhecer ao Senhor. E se não bastasse, depois de tudo aquilo, todo aquele alvoroço, chegou os mensageiros e fala para Jairo: Jairo, tua filha está morta. Por que tu importunas o mestre? O que eles estão querendo dizer com isso, irmãos? Eles estavam dizendo ali, irmãos, que a filha de Jairo já havia morrido. Então disseram, eles estão ali, em outras palavras, não estão dizendo assim, que a presença de Jesus era insuficiente. É porque tem pessoas, irmão, que só olha por vista, não olha por visão. Jesus olha para Jairo. Jesus não olhou para a multidão. Jesus não olhou para os discípulos. Jesus não olhou para a mensagem dos mensageiros, mas olhou para Jairo e disse assim: crê somente. Porque, irmãos, quando eu corro e me prostro e reconheço a autoridade do Senhor Jesus na minha vida, então nada vai me abalar, irmão. Nada pode te abalar, irmão. 2023 vem aí. Toque como o Jairo tocou. Se prostre como o Jairo se prostrou. Toque como essa mulher do fluxo de sangue tocou. Não seja como a multidão. Não seja como esses mensageiros. Não sejam muitas vezes como os discípulos, de estarem presos numa religiosidade e afastados demais do Senhor. Mas toque e veja pelo toque da fé, que em 2023 será um ano que o Senhor vai realizar as promessas que Ele tem sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Mas o que acontece, irmãos? Quando aqueles mensageiros chegam e falam que a presença de Deus já não era mais necessária na casa de Jairo, porque a filha dele estava morta, o ambiente lá era um ambiente agora de velório, um ambiente de morte. Meu irmão, mas estava ali o autor da vida. Oh, glória! O autor da vida chega. E quando ele chega, quem está morto, escuta a voz do Senhor. Quando Jesus chegou para Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Só quem ouviu a voz de Jesus foi Lázaro. Porque só pode escutar a voz do Senhor quem já está morto. Morto para quê, irmão? Morto para o pecado. Morto para as coisas desse mundo. Morto para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, se você hoje é uma serva, é um servo do Senhor,
Se você agora é nova criatura, então as coisas velhas ficaram para trás. Então avança para o frente, avança para o alto, que é Cristo. Então, irmão, Jesus faz o quê? Separa Pedro, João e Tiago. Sempre Jesus andava em comunhão com esses três. O que era que Jesus estava querendo? Jesus tinha uma afinidade com eles? Sim, tinha. Mas o que Jesus queria? Olha, vocês são o cabeça. Então, em vocês, tem que ativar a fé em vocês. Vocês têm que ter fé. Vocês têm que ter fé. Vocês têm que passar isso para... Quando eu partir, vocês têm que partir. Vocês têm que ativar isso em vocês. A fé. Então, Jesus ordenou àquela menina. Talita cumi. Levante-se. O que é que Jesus está dizendo? Eu te ordeno. Eu trago agora a restauração sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, que 2023 será o ano da 2023 será o ano da restauração, será o ano de conquista, que o Senhor Jesus Cristo vai derramar chuvas e bênção sobre a vida de cada um de vocês. E o que é que Jesus pediu? Que não contassem aquele milagre a ninguém. Por quê? Porque, irmãos, a coisa que Deus quer derramar, que é só para você. Muitas das vezes nós recebemos um milagre. Queremos contar para os nossos irmãos, nossos familiares. Mas o que acontece? Irmãos, tem uma frase que eu não lembro quem falou isso aí, mas ele diz assim: tem pessoas que querem ver você bem, mas eles nunca querem ver você melhor do que eles. Há milagre que vem na tua vida, irmãos, que é só para você. Há milagre que vem para a tua família, que é só para a tua família. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, você e a sua casa, e será salvo. Amém, irmãos? Que 2023 seja um ano de vitória, seja um ano repleto de felicidades. Em nome de Jesus, fique com essa palavra e que Jesus te abençoe. Amém?